Eu gostaria de conversar com você hoje um pouco sobre o Salmo 103. Foi escrito por Davi, o rei Davi. E podemos observar como é que Davi expressa o seu louvor ao Senhor, como é que ele entendia quem era Deus, como é que ele conheceu para poder expressar quem era Deus, se na época que ele viveu tinha menos informações das quais nós temos hoje. E aqui nesse salmo nós podemos compreender. Hoje em dia há uma tendência muito grande das pessoas menosprezar a Bíblia. Porque nós estamos vivendo uma época moderna e precisa renovar todas as coisas, a ponto de chegar tais pessoas dizendo que precisas reescrever a Bíblia, porque a Bíblia já está ultrapassada, é um livro muito velho. Na verdade, a Bíblia nunca foi velha. A Bíblia é atual, ela é hoje, ela é ontem e ela vai ser amanhã. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca envelhece, porque ela é eterna. Então ela é sempre nova. Ela é sempre nova, devemos entender isso. Mas o homem, na sua sabedoria, que para Deus é loucura, Paulo expressou isso logo no capítulo 10, né? No capítulo 1 da carta aos Coríntios, né? Que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Podemos entender isso. O homem quer coisa nova. E é um tal de renovação. Renovação para isso, renovação para aquilo. Faço parte de uma igreja renovada, avivada. Isso é tudo loucura perante Deus. Porque a palavra de Deus, ela foi feita para que a gente possa se converter. Você lembra bem nos últimos 2 versículos do Evangelho de João, quando João, o apóstolo João, expressa lá que Jesus fez tantos sinais. Se fosse escrito em livros, nem caberia no mundo. Mas aqueles milagres que Jesus fez, né, que ficou escrito, é para mim e para você, para que a gente possa crer na pessoa do Filho de Deus, que é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Para que a gente possa crer. E crendo, nós temos a vida eterna. Ficou escrito e guardado para que a gente possa despertar em nosso coração. Mas alguém falar, mas isso é coisa muito antiga, Jesus fez isso lá no 1º século, lá no comecinho da sua vida, naquele período do seu ministério, de 3 por 3 anos só, isso do 1º século é passado, precisamos de coisas novas. E começa a colocar um monte de coisa na igreja. Aí o fulano tal traz uma revelação, o outro fulano traz uma outra coisa, e a palavra de Deus não precisa nem abrir a Bíblia, porque os homens que estão fazendo tudo isso. Esquece de despertar com a mensagem do Senhor uma fé no coração de cada pessoa que está ouvindo. E está cheio disso por aí. Fazem tantas coisas em nome de Deus, em nome de Cristo, porém esquece da palavra dele. Por que eu falei Davi? Davi ele começa a expressar no Salmo 103, ele diz, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então ele está expressando algo para Deus. E vamos ver onde ele vai chegar. Aí ele diz no versículo 2, bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de mim um só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, que te farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos filhos de Israel. Então, quando Davi está aqui cultuando a Deus, expressando quem é Deus, nesse salmo, ele faz menção de alguma coisa que ficou escrita, de feito de Deus, alguns séculos antes dele. Davi viveu por volta de 1000 anos antes de Cristo, mas ele citou aqui Êxodo, capítulo 33, do versículo, Êxodo 33, do versículo 13 em diante. Você lembra dessa passagem? Foi quando Moisés estava sendo preparado por Deus para tirar o povo lá do Egito, e ele fala, se o Senhor não for conosco, nem nos tire daqui.
E Moisés continuou conversando com Deus, e Deus falou, eu vou com você. E aí ele pede mais prova, para que Deus esteja com eles, porque seria uma jornada muito difícil, atravessar o Mar Vermelho, atravessar o deserto, atravessar o Rio Jordão, enfrentar vários tipos de dificuldade, onde o povo chegou a murmurar por falta de alimento, depois queria carne, Deus mandou o maná, comida de anjos, Deus mandou codorniz para que eles pudessem ter carne, e depois enfrentar guerras, falta de água, onde até Moisés ficou muito nervoso com o povo, bateu na rocha, veio de tocar, bateu, onde saía água, para que eles pudessem matar sua sede, sede dos animais. Percebemos que ali Moisés fala para Deus, então me mostra. Aí Moisés vai, está indo subindo uma fenda de uma pedra, até a Bíblia fala penha, né? É o significado. E Deus cobre com a mão e fala, assim que eu passar, você vai ver pelas costas. Então, o que é que Moisés está vendo agora? Você já pensou se Moisés fala, olha, vamos dar uma inovada na palavra de Deus, porque isso que Moisés está contando, isso é passado. Nem sabemos se isso é verdade ou não, alguém escreveu isso. Moisés não fez assim. Moisés valorizou e nesse momento ele glorificou a Deus com essa mensagem que está em Êxodo capítulo 33, e ele menciona que isso foi a prova para que ele pudesse fazer com que sua fé aumentasse em Deus e ele pudesse expressar dessa forma. Mas ele fala um pouco mais agora para frente, né, do versículo 8, ele começa a mostrar que Deus tem misericórdia, que Deus traz o perdão, mas ao mesmo tempo ele entende que Deus conhece o homem de tal maneira que o homem significa basicamente nada na presença de Deus. E analisando bem o que Moisés expressa aqui, nós precisamos ter Deus em nossas vidas, porque senão é nada mesmo. Um pouquinho mais da leitura, a partir do versículo 8. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo, asaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conservas para sempre a tua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto ao céu se alteia acima da terra, assim é grande a tua misericórdia para com os que o temem. Quando dista ao oriente e do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Interessante observar que ele olhou a imensidão do universo, do céu, quando as nuvens faz, ele falou assim, a sua misericórdia é desse tamanho. Tenta olhar a imensidão dos céus. Você consegue? Não dá para olhar tudo. Ele fala que a misericórdia de Deus é assim. Então ele entende que Deus é tão rico em misericórdia que aqueles que o temem vai ter esse benefício. Incrível isso. Ele está expressando uma forma de uma gratidão. Ele não está indo atrás de Deus por causa de coisas e nem está preocupado em uma renovação das Escrituras. Ele aceitou os escritos e isso foi o suficiente para que a sua fé aumentasse dia após dia. É assim que João citou no finalzinho do capítulo 20, nos últimos versículos, sobre os milagres que Jesus fez. Estes ficaram registrados para que possamos crer. Então, quando qualquer grupo menospreza a Bíblia, as pessoas que estão ouvindo não vão ter a fé que vai ser o alicerce para a salvação. Não tem. Não se engane com isso. Chegando em um grupo que se chama igreja, onde tem só gritos, muitas revelações, muitas coisas que agradam a carne, esqueça disso. Você vai ser condenado. É isso que Davi está tentando mostrar para a gente aqui. Aí ele diz no versículo 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Como um pai compadece de seus filhos, assim Deus tem misericórdia daqueles que o temem, aqueles que o amam, aqueles que buscam em Deus esconderijo. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Davi está mostrando a gratidão, reconhecimento e sua posição. Posição de nada. Olha quem era o rei Davi. Um dos grandes homens, que Deus até diz que
achou alguém segundo o coração do qual ele procura. Então ele diz para Deus, olha, o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor sabe que a nossa estrutura é pó. Você não pode discordar de tudo, mas que você vai se tornar pó um dia, vai. Não tem como. Perdeu a vida física, vai ser depositado em um caixão e vai se tornar pó. E Davi continua conversando. A fragilidade do homem. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva e como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. Então, nós olhando friamente para as palavras de Davi, aonde ele buscou nas Escrituras, lá no livro de Êxodo, capítulo 33, olhando para João, no capítulo 20, os últimos 2 versículos, podemos olhar que devemos entender que nós também somos frágeis e passamos por essa vida como pó, vamos tornar pó, como uma flor que o vento vem e joga fora, em seguida ela acaba. Mas as misericórdias do Senhor são eternas para aqueles que acham no Senhor bondade e misericórdia. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então ele entendeu tudo isso. Pecou, se arrepende. Quando se entende que é um pecador, se arrepende, lava os pecados e volta para o Senhor. Aí ele diz no versículo 19 do mesmo capítulo: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reinado domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais a sua ordem ou as suas ordens, e lhes obedecem a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros e seus, os ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei o Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Ele termina esse salmo louvando e expressando a grandeza de Deus, o reconhecimento aonde é a posição do homem e aonde é a posição de Deus. E mostrando o perigo e a fragilidade do homem e a grandeza de Deus nas coisas que ele revelou aos povos antigos, como Deus fez para conduzir. Porque Davi veio dessa linhagem. Nós também viemos dessa linhagem, ainda faz parte. E assim podemos compreender que o jeito de Davi expressar o louvor a Deus é bem diferente de muitos grupos religiosos hoje, que estão espalhados por todo o mundo, que está jogando a palavra de Deus fora, dizendo que a Bíblia é ultrapassada, trazendo inovação, trazendo modernidade para dentro das igrejas, e com isso, o Evangelho, que é a boa nova do Senhor, que veio para salvar o perdido, não vai conseguir salvar, porque o próprio homem menosprezou a mensagem do Senhor e esqueceu a grandeza de Deus e a pequenez do homem. O homem sentou-se no trono de Deus e dita a ordem para a igreja do que ele tem interesse, do que ele acha. O rei Davi não fez isso. Ele expressou para Deus a grandeza de Deus, olhou para a sua pequenez, como era tão pequeno, e olhou para as Escrituras, como Deus se fez presente na vida de tais pessoas. E isso é o suficiente para que ele tenha fé. Fé em Deus, olhando para dentro das Escrituras. Então, amados, seja pessoas espertas. Não fique olhando para o que está acontecendo. Olha para o que foi escrito e deixado para mim e para você. Foi deixado para nós, porque esta é a palavra de Deus. Ela nunca envelhece. Ela é nova ontem, hoje e sempre. E assim podemos compreender. Ele ainda fala um pouco no Salmo 90, dessa alerta que é para mim e para você. No Salmo 90, no versículo 10, ele diz
como nós somos tão pequenos diante de Deus. E às vezes nos tornamos tão arrogantes, esquecendo que nós só temos hoje para viver. O amanhã nem nos pertence, porque amanhã nós não sabemos. Ele expressa aqui no Salmo 90, no versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Preste bem atenção. Entendemos que os nossos dias estão passando muito rápido. E passa mais rápido do que imaginamos. Ficamos envolvidos em tantas coisas que temos que realizar nas nossas tarefas e nem percebemos. Mas Deus está nos alertando que, se conseguir chegarmos a 80 anos, o resto dele vai ser canseira e enfado. Vamos ter desânimo, às vezes nem sentimos gosto pelo alimento, não conseguimos caminhar para onde queremos, não dá mais para fazer tantas coisas. Nessa idade precisamos até que alguém nos ajude, talvez a ir no mercado, talvez a ir em determinado lugar para passear, de um filho, de um neto, de uma outra pessoa. Deus está expressando aqui para a gente poder entender a nossa fragilidade. Aí, o escritor aqui, ele diz bem assim, que é uma oração de Moisés, no versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. Você já aprendeu a contar os seus dias? Para poder adquirir um coração sábio, esse coração que vai colocar você bem pertinho de Deus, examinando as Escrituras e não vivendo nesses movimentos que se dizem que estão indo para os céus? Porque nesses movimentos fala em nome de Cristo, fala no poder que Jesus tem, fala no poder de Deus, fala na vida eterna, mas de uma forma que não traz uma fé no coração do homem que está ouvindo, como uma fé que Davi desperta no seu coração. Por isso ele agradou a Deus, porque ele manteve as palavras do Senhor, mesmo que tinha sido escrita vários séculos antes dele. Vamos ser pessoas sábias, para que possamos alcançar um coração sábio para servir ao Senhor enquanto temos a oportunidade. Que Deus nos abençoe. Se você já é inscrito no canal, seja sempre bem-vindo. Mais uma vez, continue sendo um mensageiro do Senhor. Envie essa mensagem a outras pessoas que têm necessidade de despertar a tempo. Se você só está visitando o canal, se tem gostado das nossas exposições da Bíblia, os comentários, faça assim como você tem feito. Continue crescendo. Se tem desejo de ser notificado assim que eu posto mais vídeo, inscreva-se na página. Essa página é do Senhor, é para todos nós continuar crescendo nela. Por que é importante isso? Hoje nós temos meios para estar mandando uma mensagem para alguém muito rápida. E essa pessoa, com uma Bíblia lá, pode estar conferindo as passagens das quais nós temos deixado aqui. Então, continue sendo o mensageiro do Senhor. Eu só tenho a agradecer a você, orar para você, por sua família e dizer que continue crescendo e aprendendo. Porque um dia não vão ter mais oportunidade nem de crescer e nem de aprender, porque os nossos dias vão passar. Mas enquanto estamos aqui, que Deus nos ajude a ter um coração sábio para alcançar a bondade do Senhor. Que Deus nos abençoe.